Olá, queridos, tudo bem? Aqui é o pastor Manu da CCM. Mais um vídeo, que nós estamos gravando nessa série de meditações. E essa semana eu quero compartilhar com vocês um texto que está lá em Romanos capítulo 15, eu vou ler. No versículo 4 diz assim: Pois tudo que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que, por meio da perseverança e do bom ânimo procedentes das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. O Deus que concede perseverança e ânimo dê a vocês um espírito de unidade, segundo Cristo Jesus, para que com um só coração e uma só voz vocês glorifiquem ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Eu estava pensando, diante desse capítulo, dessa reflexão, Paulo aqui está falando sobre relacionamento, ele está falando sobre fortalecer os que estão mais fracos, e é interessante para parafrasearmos com esse momento que estamos vivendo, A Bíblia nos diz lá no versículo 4 que o que foi escrito no passado, ele foi escrito para nos ensinar. Então nós temos que nos apegar ao que a palavra tem para esse tempo, Quando nós falamos de relacionamento, nós temos visto que essas circunstâncias, esse momento que estamos passando, está nos levando a entender que o que nos faltava é entender esse relacionamento propriamente dito. Hoje, os maridos estão voltando para casa, os pais estão mais perto dos filhos, as esposas estão convivendo. Parece que Deus está nos fazendo enxergar a dracma perdida, na própria casa, que é esse momento de comunhão, esse momento de relacionamento, esse momento de estar juntos novamente, e às vezes nós não sabemos lidar com isso. E a Bíblia é muito clara e nos deixa que o que foi escrito no passado nos ajuda a entender esse momento. Porque, como diz a palavra no versículo 4, por meio da perseverança e do bom ânimo precedentes das Escrituras. Duas coisas que nós temos que entender aqui é perseverança, E em momentos assim, o que nos faz é desistir de coisas, Nós olhamos projetos e desistimos, nós olhamos para nós mesmos e não nos sentimos capazes de realizar mais nada, olhamos alguns empresários que estão nos assistindo, ou outras pessoas que estão passando momentos difíceis e pensam em desistir. E a Bíblia fala que nesse momento, o que nos faz perseverar é o que as Escrituras nos mantêm. É entender o que as Escrituras falam conosco nesse momento, E a Escritura aqui nos deixa bem clara que é a própria palavra que nos vai manter em nossa esperança. Então, se é um alerta de Paulo aos romanos que era necessário se manter, e o que faria eles manter era a Escritura, é sinal de que provações nos tenta a parar, a paralisar, a desistir no meio do caminho, a não nos relacionarmos bem dentro da nossa casa, a perdermos a paciência, a estar brigando toda hora. É incrível, mas eu tenho atendido muito casamento, muitas pessoas que não estão sabendo lidar com esse momento, e esse momento é um momento de perseverança, Esse momento é um momento da gente não desistir, e a Escritura nos dá base para isso. E a outra coisa que ele fala é bom ânimo, porque nós sabemos que se ligamos a televisão e ficamos 10 minutos assistindo qualquer noticiário hoje, nós ficamos desanimados. Se nós olhamos para a perspectiva daqueles que não servem a Deus ou não têm um coração nos princípios de Deus, nós desanimamos. Se olhamos para a nossa condição, talvez humana, é muito capaz de desanimarmos também. Os nossos relacionamentos desanimam, e para isso Deus fala assim: eu já deixei escrito, eu já deixei desde o começo escrito. É interessante que nós falamos tanto do Evangelho, E nós focamos no Evangelho somente os benefícios de um céu, onde nós moraremos, e é isso que nós buscamos de uma maneira até utópica ou ilusória,
ou futurista demais, mas é necessário entender que Deus ele estabeleceu na sua palavra desde o começo, desde Gênesis. Nós vemos ali já em Adão o evangelho sendo anunciado. E qual é esse evangelho? A boa notícia do que o homem vai errar, o homem invariavelmente vai falhar, e diante da falha Deus vem, nos julga, mas traz a nós o escape, o perdão, o renovo. Assim ele fez com Adão, tipificando quando do pecado eles viram que estava nu e Deus os vestiu com aquela pele de cordeiro. Ali já era uma tipologia para tudo e todas as coisas que o Evangelho ia construir na palavra, uma restauração. Então essa palavra, ela que nos vai manter a esperança. Quando nós olhamos para a palavra, nós vamos entender que o nosso ânimo provém de uma esperança que não é falha. A nossa esperança é em Cristo Jesus. A esperança para a nossa casa, a esperança para a nossa família, ela provém de Cristo. E o versículo 5 diz: o Deus que concede perseverança e ânimo, dê a vocês um espírito de unidade. É isso que eu acho maravilhoso para esse tempo. Que a Bíblia, ela se faz o verbo vivo. Ela se torna uma vida em nós, uma vida de Deus em nós, a palavra de Deus em nós. E ela diz, então esse Deus que concede através da palavra a vocês perseverança e ânimo, também dará um espírito de unidade. Ou seja, nós viveremos no meio desse caos, ou no meio das dificuldades, ou no meio das incertezas, amparados pela unidade, pela comunhão, e para isso nós devemos perseverar e ter ânimo. É quase impossível manter uma unidade no meio de desânimo, no meio de desistências, e o que nos alegra saber que não depende só de nós, provém de Deus. Então, se a nossa fonte fosse apenas o nosso coração, fosse apenas o nosso intelecto, nós estaríamos perdidos, mas a nossa fonte vem do Senhor. E a Escritura é que vai conceder a você, é que vai te abençoar com um ânimo novo, um reanimar na sua vida e também te dar força para você perseverar. Amém? Então que você medite nisso, utilize das Escrituras, viva, mergulhe nelas, porque elas contêm aquilo que nós precisamos para esse momento. E que Deus conceda muita unidade, muita união, muita comunhão nesses dias na tua casa. Em nome de Jesus, que Deus abençoe. Até a próxima semana.